Desce aí, tudo bem? Um escritório em tantos lugares, a vida fácil, afinal de contas, muita gente sabe da fama e da competência do Lira Alves, advogados associados. Esse cara não passou por nada na vida. Então, ficou olhando assim, o Réveillon dele deve ter sido maravilhoso. Agora, presta atenção. Esse cara nasceu em Orobó, sertão de Pernambuco. O pai dele desapareceu depois de engravidar a mãe dele. Quando ele nasceu, ele ficou 3 dias num posto médico, antes de ser adotado por uma família. A mãe dele não tinha condições, ficou oferecendo ele para as pessoas. E aí ele ficou abandonado num posto médico até ser adotado por uma família de agricultores. Ele, com outras 2 irmãs, na verdade, eles nunca pegaram numa enxada. E eles viveram uma boa parte da infância nesse lugar. Só que aos 7 anos de idade, o Nerivaldo vendeu a bicicleta que ele tinha e montou uma barraca na feira. Quer dizer, com 7 anos você já mostrou que você veio para o comércio mesmo, Nerivaldo? Exato. Com 7 anos já tinha o espírito empreendedor, a arte de pensar, a arte de raciocinar, a arte de negociar, né? E a escola da vida. Olha o que esse cara faz. O glorioso Nerivaldo, com 11 anos, ele convence o pai dele a vender a fazenda e com a parte dele na fazenda ele comprou uma mercearia. O que aconteceu com a mercearia? Teve um bom faturamento, Faustão, só que na época não existia planejamento estratégico, etc. E aí eu tive que falir pela primeira vez assim na cidade de Macaparana, né? Aí, com 14 anos, o pai dele mandou o Nerivaldo para o Rio de Janeiro para viver no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Por que ele fez isso? Na verdade, a minha irmã, que morava no Rio, ela me patrocinava, ela mandava os meus estudos, mandava meus sapatos, meus livros. E aos 14 anos, quando ela soube da minha falência, ela me chamou para que eu pudesse morar no Rio de Janeiro e para que eu pudesse terminar os meus estudos no Rio. Entendeu? Olha essa novela onde vai dar. Ele, com 14 anos, ele vai para o Rio de Janeiro, como ele está dizendo aqui, morar no Morro do Dendê. Trabalhou como faxineiro num restaurante, foi office boy num escritório de advocacia. Aí é que nesse escritório começaram a perceber que ele tinha jeito e estimularam o Nerivaldo a estudar, e ele tentou por 3 vezes o vestibular de Direito. Você chegou a desistir, não? Nunca. Na verdade, não foi registrado, mas eu fiquei 5 anos sendo reprovado lá em Orobó, em Jundiaí, né? Eu fui reprovado 5 anos na primeira série. E no Rio de Janeiro, dos 3 vestibulares, eu fiquei reprovado em 2. Então, eu tive 7 grandes reprovações na minha vida, mas nunca desisti. O sonhador, o empreendedor, nunca tem esse tema de desistir. Quer dizer, mesmo com todas essas porradas na vida, você nunca desistiu? Nunca desisti, exatamente isso, pastor. E aí, o que acontece? Ele consegue se formar em Direito, e não só se formou, a faculdade foi paga pelo escritório de advocacia, como ele acabou virando sócio desse escritório, e aí comprou a empresa. E aí começou a outra história que você vai conhecer agora. Quer dizer, um cara que passa por tudo isso, que a vida, na verdade, é uma novela, o que ele poderia? Estar desfrutando, aos 37, 38 anos de idade, desfrutar de tudo isso. Mas não. Ele criou há 4 anos uma ONG, a ONG Amigos da Educação do Sertão Nordestino, que já beneficiou 8.000 crianças e adolescentes em Orobó e em Machados. Na verdade, você está de volta às suas origens. Sempre que eu logo que eu vim para o Rio de Janeiro, comecei a devolver para o Nordeste, logicamente em pequenas proporções do que o Nordeste tinha me oferecido. E hoje a gente está presente constantemente no Nordeste, com 4.810 alunos, já beneficiando mais de 8.000 pessoas, são 110 professores. Inclusive a minha professora da primeira série, a gente trouxe ela para o Rio de Janeiro ano passado, ela teve uma semana de princesa no Rio de Janeiro, com motorista particular, hotel 5 estrelas, porque eu estou aqui hoje por conta dessa professora, né? Quer dizer, ninguém mais do que ele sabe que a gente sempre fala aqui, a educação é a única coisa que pode salvar esse país. E olha o que a dona Maria do Carmo, que foi a professora na primeira série, que ele acabou de falar, fala dele. Eu conheci Nerivaldo em 1983, na primeira série, e eu vi que Nerivaldo era um menino um pouco agitado, ele brigão, por sinal, e eu percebi que deveria existir alguma coisa errada ali. Estava precisando de quê? De uma conversa. Foi quando ele me disse que estudou em outras escolas e que antes os meninos corriam muito, brigavam muito com ele, batiam nele, as professoras não ligavam muito para ele. Então eu conversei com ele, tentei mostrar para ele o caminho que ele deveria seguir com relação aos estudos. Eu tratei com carinho, com amor, e eu tenho certeza como eu fiz a diferença. E o que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente tem um aluno e trata não diferente,